Como é bom nós termos o nosso momento de culto de oração, não é? Passamos alguns meses sem ele. Meu Deus, que graça da parte de Deus nós termos esse momento. Vamos ficar de pé mais uma vez e abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o Salmo 91. Vamos ler o Salmo 91. Os meus irmãos estão comigo? Livro dos Salmos, o de número 91. O texto sagrado diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por tua palavra, porque podemos tê-la, entendê-la, internalizá-la, e tudo ainda por meio da iluminação do Teu Espírito, da santificação que o Teu Espírito opera em nós, podemos vivê-la, experimentá-la, senti-la. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Eu peço já aos meus irmãos que fiquem com a palavra de Deus sempre aberta no Salmo 91. Vocês percebem que esse é um belíssimo hino de fé. Com certeza tecido, construído a partir de uma profunda e sossegada confiança por quem confiava em Deus. É uma espécie de experiência pessoal, nós vamos ver isso na medida em que formos colocando a estrutura do Salmo, mas é uma espécie de experiência pessoal confirmada ao fim pela palavra de Deus. A essência desse Salmo, a verdade que nós estamos a aprender com esse salmo é no sentido de que nós
os filhos de Deus, nós que compomos o povo de Deus, estamos sempre e totalmente seguros. Por isso, esse é um salmo para todos os crentes, para toda a vida. Os meus irmãos sabem o quanto esse salmo é querido por crentes e descrentes, não é? Normalmente você pode chegar numa casa de um não crente, inclusive, e encontrar uma Bíblia aberta no Salmo 91. Você já teve essa experiência, certamente. E você conhece pessoas que não necessariamente confessam a sua fé, mas são capazes de praticamente recitar alguns versículos deste salmo. Para mim, o salmo tem um sabor especial, porque foi com a leitura desse salmo, alguém foi me visitar na minha casa, isso já está com alguns anos, e foi com a leitura desse salmo que eu fui levado aos pés do Senhor Jesus. Eu me converti com a leitura desse salmo, e por isso ele tem um sabor todo especial. Bom, os estudiosos costumam divagar a respeito de em que contexto esse salmo foi escrito e quem poderia ter sido o seu autor. Você pode ver comigo que o Salmo 90 é o primeiro salmo do livro 4 do livro dos Salmos. O livro 4 começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. E você pode ver também que o livro 4 é iniciado pelo Salmo 90, que é o salmo escrito por Moisés. Moisés, no Salmo 90, escreve a respeito da eternidade de Deus e da transitoriedade dos homens. E propõe que gente que é efêmera, que criatura efêmera, só pode encontrar refúgio seguro na eternidade do Eterno. Esse é o teor do Salmo 90. Depois do Salmo 90, nós temos aqui descortinada esta maravilha, essa pérola inesquecível, esse salmo que deve ser decorado por nós, que deve estar na nossa mente, no nosso coração. E o Salmo 91, né? O Salmo 91 não tem título e não tem uma autoria. Isso tem feito com que alguns estudiosos identifiquem Moisés como o autor também do Salmo 91. Se nós formos pensar na qualificação de Moisés para escrever esse salmo, aí a gente é capaz de concordar que Moisés era um homem completamente qualificado por suas experiências com Deus, por toda a revelação que Deus havia lhe dado, pelo fato de Moisés ser o autor do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e nós então ficamos satisfeitos com esta possibilidade. De fato, Moisés era um homem suficientemente qualificado para escrever um salmo dessa magnitude. Então, fica aqui esta possibilidade de Moisés ter sido o autor do Salmo 91. Agora, outras propostas acontecem. Alguns acreditam que um autor desconhecido estava simplesmente fazendo as suas meditações pessoais e, de repente, ele foi confortado pela palavra que recebeu de Deus a partir do versículo 14, não é? A partir do versículos 14 a 16. Alguém diz também, alguém propõe que nós temos aqui um homem que consultou um profeta, que consultou o oráculo e sim recebeu a confirmação de sua própria experiência. Então nós temos propostas aqui para todos os caminhos, né? Para diversas propostas, mas o fato é que o homem que escreveu o Salmo 91, sim, certamente foi um homem de larguíssima experiência
na piedade, um homem experimentado na piedade, que teve larguíssimas experiências com Deus, a quem Deus concedeu um largo espectro de sua revelação. E sim, isso faz de Moisés um homem completamente habilitado para ser o autor do Salmo 91. Vocês estão me acompanhando? Se vocês pegarem o Salmo 91 comigo, Salmo 91, eu gostaria até de lhes propor uma estrutura. Quem está com caneta pode até marcar aí na sua Bíblia uma possível estrutura. E eu proporia a seguinte divisão para o Salmo 91. Você pode perceber o seguinte: nos versículos 1 e 2, nós temos a atitude de um crente e a sua confissão. Versículos 1 e 2, a atitude de um crente e a sua confissão. Lá no versículo 9, nós temos a atitude do mesmo crente e a sua confissão. De modo que, entre os versículos 1 a 8, nós teríamos a primeira subdivisão do Salmo 91. Porque no versículo 9, nós temos o início da segunda subdivisão, porque aqui nós temos mais uma vez a atitude de um crente e a sua confissão. A segunda subdivisão do Salmo 91, que estou propondo que tem início no versículo 9, iria até o versículo 13. Por que iria até o versículo 13? Porque no versículo 14 nós temos uma mudança de chave. E quem começa a falar é Deus, como que confirmando a experiência, a verdade que o salmista já vivia e já sabia. Então, nós temos, veja se você concorda com isso, entre os versículos 1 a 8, nós temos a primeira subdivisão, entre os versículos 9 a 13 a segunda, e entre os versículos 14 a 16 a terceira subdivisão. Aqui fica como uma proposta para os irmãos analisarem o Salmo 91. Na primeira subdivisão, os versículos 1 e 2 trazem a atitude de um crente, eu repito, e a sua confissão. E entre os versículos 3 a 8, nós temos os resultados dessa atitude, dessa confissão. Agora, na segunda subdivisão, no versículo 9, nós temos a atitude de um crente e a sua confissão, e nos versículos 10 a 13, nós temos o resultado desta atitude, desta confissão. Lá nos versículos 14 a 16, nós temos tudo isso confirmado pela palavra de Deus. E aí Deus assume, digamos, a narrativa na primeira pessoa do plural, porque a mim se apegou com amor, e assim que nós temos no versículo 14. Quero saber se vocês estão me acompanhando, sim ou não? Então vocês já perceberam que as duas primeiras subdivisões são semelhantes, elas são paralelas. Bom, se isso é assim, qual seria a diferença básica entre a primeira subdivisão e a segunda? A primeira subdivisão, ela traz uma série de experiências que nos acometem repentinamente, ocasionalmente, inesperadamente, nos apanham estas experiências, eu digo de inopino. Agora, lá na segunda subdivisão, sim, nós temos experiências, são experiências difíceis também, nas quais seremos protegidos, como veremos no Salmo, mas são experiências para a vida toda, são experiências que nos acompanham. No versículo 11 nós temos uma chave, falando ali em todos os teus caminhos. Então, se você quiser uma diferença entre duas subseções que são paralelas, aqui está uma proposta. Na primeira subdivisão, nós temos acontecimentos que nos apanham de inopino, de surpresa, chegam repentinamente, são acontecimentos ocasionais, mas na segunda subdivisão nós temos acontecimentos que vão ali nos acompanhando ao longo da vida, em todos os seus caminhos, as experiências em todos os seus caminhos. E na terceira subdivisão nós temos um fechamento com uma confirmação, repito, da palavra de Deus. Quero saber se vocês estão me acompanhando, sim ou não? Sim ou não? Muito bem, vamos lá. Olha os versículos 1 e 2, nós temos a primeira descrição
da atitude e da confissão de um crente. Note que nos versículos 1 e 2 e no versículo 9, nós temos a atitude do coração de um crente e a confissão do crente, porque estas duas coisas são faces da mesma moeda. Com o coração se crê, com a boca se confessa. São a mesma experiência, uma interna e a outra que se externaliza. E então, qual é a atitude e a confissão descritas aqui nos versículos 1 e 2? O texto diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Veja qual é a atitude. É alguém que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente. O versículo 2 tem a confissão. Ele diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Vocês perceberam que há uma atitude de fé e há uma confissão de fé, sim ou não? Muito bem. O que nós temos aqui nesta atitude, nesta confissão? Aqui nós temos a pessoa em quem o crente confia, que é revelada a partir de 4 nomes. São 4 nomes que ocorrem no Pentateuco. Isso, quem sabe, não corroboraria Moisés como sendo o autor do Salmo 91, porque você pode perceber comigo o que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui aparece o hebraico Elion, Altíssimo, aquele que está para além, que é separado dos pecadores, que está por sobre toda a sua criação. Esse Elion, esse Altíssimo, foi o Deus de Melquisedeque, que Abraão reconheceu como seu. Isso acontece em Gênesis capítulo 14, quando Melquisedeque abençoa ao patriarca em nome do Deus Altíssimo, em nome do Deus Elion. Aí você pode ver que um outro nome acontece aqui, que é o Onipotente, e descansa a sombra do Onipotente. Aqui nós temos o El Shaddai. O Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é a fonte de todo poder, o Deus de onde emana todas as possibilidades da vida, a fonte de toda a vida, e por isso o Todo-Poderoso, aquele para quem não há impossíveis. A Abraão, Deus se revelou aos 99 anos de idade, segundo Gênesis capítulo 17, como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E, mais uma vez, nós estamos transitando aqui, fazendo um elo com os escritos de Moisés no Pentateuco. Elion acontece em Gênesis 14, Shaddai em Gênesis 17, versículo 2, diz ao Senhor, e aqui nós temos o terceiro nome que aparece para Deus na narrativa, que é Yahvé. E aqui nós temos o Deus imutável, o Deus eterno, o que era, o que é e o que será, o Deus que é fiel à sua aliança, o Deus do pacto. E aqui está o nome que o Senhor revelou de maneira especial ao seu povo por meio de Moisés. Estão lembrados disso? Estão lembrados ainda? Pois bem, em Êxodo, não é verdade? Êxodo capítulo 4, então nós temos o terceiro nome, e por fim, no versículo 2, nós temos o quarto nome que aparece para Deus aqui, que é o vocábulo hebraico Elohim. Elohim, o nome de Deus que aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Então, quem é o Deus em quem o crente confia? Confia de tal modo, isso é dito em termos de habitar no esconderijo ou no lugar secreto do Altíssimo, é dito em termos de descansar sob a sombra do Onipotente, o refúgio do crente, o baluarte do crente, o Deus em quem o crente confia. Quem é esse? É o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus do pacto, da aliança, o Deus que criou todas as coisas. Então, aqui nós temos
a atitude de um crente cujo coração descansa sossegado no Altíssimo, no Todo-Poderoso, no Criador de todas as coisas, no Deus da aliança, no Deus que está comprometido com o seu povo. E ele confessa essa fé, ele não guarda isso. Ele diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Deu para entender? Qual é o resultado disso? O resultado desse tipo de atitude e confissão vai aparecer entre os versículos 3 a 8. E aí você pode acompanhar a leitura comigo. Versículo 3: ele te livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas da vida, umas armadilhas que são propostas presumivelmente por homens, por demônios, por quem quer que seja. São armadilhas colocadas astuciosamente no seu caminho. Pois bem, o Deus em quem o crente confia o livra do laço do passarinheiro e também da peste perniciosa, da peste que aparece repentinamente, daquela pandemia que veio sem avisar. É isso que nós temos aqui também. O versículo 4 diz: cobrir-te-ás com as suas penas. Aqui nós temos a figura de uma galinha que protege os seus pintainhos. Sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. E com isso nós temos que a palavra de Deus é escudo para todo tipo de ataque. E se nós temos a palavra de Deus como uma espécie de escudo, isso significa que o ataque que o salmista tem em vista aqui é de um tipo moral ou do tipo espiritual, porque a palavra de Deus aparece aqui como escudo, todo tipo de escudo que se encaixa, não é? Que é eficiente para qualquer tipo de ataque. O versículo 5 também nos diz que o Deus em quem o crente confia o livra do medo. Do medo. O medo é escravizante, não é? O medo é escravizante. E o salmista diz: não te assustarás. O que é que não trará medo àquele que confia no Senhor? E aí nós temos, nem o terror noturno, nem da seta que voa de dia. Aí nós temos perigos da noite, perigos do dia. Versículo 6, da peste que se propaga nas trevas. Aqui me parece que nós temos uma pestilência personificada, andando velozmente e assustando a todos numa espécie de noite de terror. E depois nós temos, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E aqui você pode pegar tudo que acontece na vida moderna. Acontece na vida moderna com todas as suas possibilidades, de dia e de noite, não é? O medo que as pessoas têm, por exemplo, de uma bala perdida a qualquer momento, não é? Esta seta voando de dia parece muito nos lembrar aqui com as balas perdidas dos centros urbanos, com as tantas possibilidades de acidentes no trânsito, com a violência urbana. Então, você imagine que tudo aquilo que está assustando as pessoas, o crente está sendo livrado do medo de todas estas coisas. O versículo 7 diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Esta ideia de 1000 caindo ao teu lado e 10.000 à tua direita, claro que você percebe que nós temos números redondos, números grandes, para enfocar que quando Deus age com justiça, quando Deus age em julgamento, isso não acontece, não recai, não sobrevém sobre o povo de Deus. Você imagine que se Moisés foi o homem que escreveu o Salmo 91,
ele poderia estar pensando, por exemplo, na noite em que Israel, na noite em que Israel comeu a Páscoa, a primeira Páscoa. Você está lembrado disso, sim ou não? Você percebe que todos os primogênitos do Egito morreram, menos os dos filhos de Israel. Então, imagine quando Deus cai com juízo, faz recair o seu juízo sobre os ímpios. Aqueles que confiam nele são livrados desta mesma experiência, e por isso o versículo 8 nos diz ali que aquele que confia no Senhor verá a recompensa, o castigo dos ímpios. Mas veja que verá o castigo dos ímpios, não vai participar do castigo dos ímpios. Os meus irmãos estão me entendendo, sim ou não? Então, o que nós temos nesta primeira subseção do Salmo 91? Nós temos a afirmação da fé de um crente e da sua confissão e os resultados disso. Me parece que coisa semelhante ocorre aqui no versículo 9, porque lá no versículo 9, o crente diz: o Senhor é o meu refúgio, e aqui está a sua confissão. E depois nós temos a atitude do crente: fizeste do Altíssimo a tua morada. Então nós temos uma repetição, por isso que propus a vocês que nós temos como uma subdivisão sendo iniciada aqui no versículo 9. E depois da descrição desta nova confissão, desta nova atitude do crente, nós temos os resultados disso nos versículos 10 a 13. Aí você pode me acompanhar: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Isso é importantíssimo, porque Deus sabe que os crentes que confiam nele não apenas quanto à sua própria existência, mas quanto à existência da sua casa, não é verdade? Então sim, a casa do crente é guardada por Deus, a casa daquele que confia em Deus é guardada por Deus também. Versículos 11 e 12: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. E aí vocês sabem que esses versículos, os versículos 11 e 12, foram citados por quem lá no Novo Testamento? Por Satanás. Lá na tentação de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, Satanás cita Salmos 91, versículos 11 e 12, com o propósito de fazer Jesus saltar do pináculo do templo de Jerusalém. Vocês estão lembrados disso? Muito bem. Qual foi a resposta de Jesus nesse ponto? Em outras palavras, Satanás, a palavra de Deus não está me estimulando a testar a Deus, a tentar a Deus, a desafiar a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não precisa ser testada, não precisa ser desafiada. Isso não é exatamente uma expressão de fé, isso é uma atitude pecaminosa, porque Deus não precisa ser testado. Mas de todo modo, nós temos aqui a afirmação de que anjos de Deus estão à nossa disposição, e não são apenas 2 anjos para cada pessoa, como quis o Talmud, nem um anjo da guarda para cada crente, como que é o catolicismo romano. Anjos de Deus, exércitos celestiais estão à nossa disposição, e é por isso que nós temos sido guardados até aqui. Então, imaginemos que se nos fosse dada uma visão adequada de toda a realidade, nós iríamos perceber sim, que aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão contra nós. Você se lembra da cena de Eliseu com Geazi? Muito bem, é isso que nós temos aqui basicamente. Os servos de Deus estão, os servos angélicos de Deus estão a serviço de Deus para o nosso cuidado. E finalmente no versículo 13: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. E aqui, muito presumivelmente, nós temos a representação de forças poderosas e sutis,
forças poderosas e sutis. O poder destas forças inimigas está representado aqui pelo leão e pelo leãozinho, enquanto que a sutileza, o perigo do estratagema de Satanás, presumivelmente, está representado aqui pela áspide e pela serpente. Se for este o caso, o que o texto está nos dizendo é que nós não iremos sucumbir frente a forças demoníacas que são poderosas e são sutis, mas pelo contrário, que nós as teremos sob nossos pés. Me parece que é isso que nós temos aqui. E aí nós temos o fim da segunda subseção. E, finalmente nós temos a confirmação da palavra de Deus. E o que é que nós vamos ter aqui em termos de confirmação da palavra de Deus entre os versículos 14 a 16? Primeiro, nós temos as atitudes do crente. Segundo, nós temos a ação de Deus. 3 atitudes do crente são destacadas na passagem. Primeiro, note o texto: a mim se apegou com amor. A primeira atitude destacada no texto de um crente é que ele se apega ao Senhor, mas ele não se apega ao Senhor para ser protegido ou para ser guardado da pestilência, da pandemia, do terror noturno, da peste que se propaga nas trevas, do leão e da áspide. Ele se apega em Deus por amor, e ele não se apega em Deus por medo. A mim se apegou com amor. Aquele que se apega a alguém por medo não tem prazer na presença daquele com o qual ele está vinculado pelo sentimento do medo. O salmista diz que o crente se apega a Deus com amor, e nós temos aqui o amor que sente prazer em ficar junto da pessoa amada. Veja que é Deus que entra na narrativa, porque a mim se apegou com amor. Naturalmente, nós sabemos muito bem que nós só podemos amar a Deus se formos por Deus amados primeiro. Deus nos amou primeiro. Primeiro Deus nos ama. O motor do nosso amor por Deus é o amor de Deus por nós. É o Espírito Santo que derrama em nosso coração o amor de Deus. Vocês estão lembrados de Romanos capítulo 5, não é? Pois bem, então a primeira atitude de um crente é que ele se apega a Deus com amor. Ele sente prazer de ficar junto do seu Deus porque ele o ama. Não é exatamente porque Deus o protege, não é exatamente porque Deus o salva de todas as coisas, não é exatamente porque Deus o livra de todas as angústias. Pelo contrário, o que está sendo dito aqui é que os crentes vivem dias de angústia. Nós vamos ver isso. Deu para perceber? Qual é a primeira atitude de um crente? Ele se apega a Deus com amor. Qual é a segunda atitude de um crente, meus irmãos? Conhece o meu nome. Conhece o meu nome. Veja que o crente é aquele que recebe a revelação de Deus, se deleita nesta revelação de Deus, não é? Se deleita na revelação que Deus deu de si mesmo para ele na Escritura Sagrada, de modo que esse crente conhece o nome de Deus. E me parece que esse conhecer o nome de Deus aqui significa muito mais do que saber o significado de Elion, de Shaddai, de Yahvé, de Elohim. Conhecer o nome de Deus provavelmente significa, sim, ele tem experiência com Deus, ele se relaciona com Deus de maneira vital. Isso tem a ver com piedade prática, com teologia prática. Em terceiro lugar, o crente ora. O versículo 15 diz: ele me invocará. O crente ora. Então, 3 atitudes do crente. O crente se apega a Deus com amor. O crente conhece o nome de Deus, se relaciona com Deus, conhecendo quem é Deus, a partir da revelação que Deus deu de si mesmo.
E por fim, o crente ora. Pois bem, ao crente e a pessoa que se apega a Deus com amor, que conhece o nome de Deus e que ora, o que Deus faz a esta pessoa? E aí nós temos 8 ações divinas nesses versículos 14, 15 e 16. São 8 ações divinas. Primeiro nós temos a ideia de um resgate. Eu o livrarei. Aqui nós temos resgate. Sim, o crente é resgatado. Eu o livrarei, eu o libertarei, eu o resgatarei. Segundo, nós temos a ideia de segurança. Pô-lo-ei a salvo. Pô-lo-ei a salvo. A ideia de segurança. Terceiro, nós temos a ideia de oração respondida. Eu lhe responderei. Deus ouve a oração do crente. Eu lhe responderei. Quarto, nós temos a ideia de companheirismo nos dias maus, porque se diz, na sua angústia eu estarei com ele, e aí nós ficamos sabendo que o crente se angustia, não é? O crente se angustia, então na sua angústia eu estarei com ele. Deus é companheiro nos dias de angústia. E em seguida nós temos ainda o livramento de um perigo, porque na sequência se diz livrá-lo-ei. E aqui nós temos a ideia do livramento de um perigo que você nem pode imaginar. Quantos livramentos Deus tem dado a você? A cada dia. Livrá-lo-ei. E depois nós temos uma demonstração de inocência. Provavelmente a ideia de glorificarei aqui significa eu exaltarei, eu provarei a sua inocência, alguma coisa nesse sentido. E depois nós temos a noção de uma realização pessoal, saciá-lo-ei. Claro que saciá-lo-ei com longevidade não significa assim, eu vou te dar tantos dias quantos lhe satisfaz. Bom, me parece que não é isso, que eu não vejo nenhum crente assim saciado de dias. Nós estamos sempre querendo viver mais. Provavelmente isso significa que Deus vai nos realizar como pessoa, na vida que Ele nos der, nos dias que Ele nos der, nos anos que Ele nos conceder a viver. Saciá-lo-ei, isso traz a ideia de realização pessoal. E por fim nós temos a ideia de alegria da salvação. Mostrarei a minha salvação. E aí nós temos a realização última da vida. A realização última da vida qual é? A alegria da salvação. Então, olha o que é o Salmo 91. Não dá para esquecer, dá? Não dá. Tem que guardar esse salmo, não tem? Tem que guardar esse salmo. A estrutura, versículos 1 e 2, atitude e confissão, versículos 3 a 8, o resultado dessa atitude, dessa confissão, versículo 9, atitude e confissão, versículos 10 a 13, os resultados dessa atitude, dessa confissão, e por fim, Deus entra, traz a responsabilidade para si e diz, é isso mesmo. Vejam o que faço, aquele que se apega a mim com amor, aquele que me clama, aquele que conhece o meu nome. Deixa eu terminar fazendo alguns pontos para os irmãos levarem para casa. Em primeiro lugar, note aqui comigo que esse tipo de proteção não advém de uma Bíblia aberta em casa no Salmo 91. Deu para perceber isso, sim ou não? Sim ou não? Esse tipo de experiência tem somente aquele cuja confissão e atitude de coração, aquele cuja confiança se assemelha à confiança do salmista, ou do crente referido pelo salmista, que pode ter sido o próprio salmista. Então, primeira coisa digna de destaque é, essa proteção não é para todos. Há uma proteção espetacular, especial, extraordinária, que pertence somente ao povo de Deus.
Segundo, você pode perceber aqui em todo o Salmo que Deus não está prometendo imunidade a ninguém. Não tem aqui promessa de imunidade. Ninguém aqui não tem aqui promessa de corpo fechado. O crente não é protegido das calamidades. Ele é guardado nas calamidades. Ele é guardado nas angústias, não das angústias. E isso é outra coisa que precisa ser destacada aqui em nosso texto. Agora, meus irmãos, uma coisa importantíssima a ser dita, e com isso eu termino, é que é necessário conhecer a Deus. É necessário conhecer a Deus. Quem ora pouco, conhece pouco a Deus. Quem confia pouco, é porque conhece pouco a Deus. Quem se entrega pouco, quem se doa pouco, é porque conhece pouco. Porque com Deus e na relação com Deus, quanto mais conhecemos sobre quem é o Senhor, de maneira experimental, estou falando de teologia prática, estou falando de piedade. Quanto mais conhecemos quem é o Senhor, mais nos doamos a Ele, mais temos prazer na comunhão dEle, mais o amamos de maneira que não queremos ficar longe dEle. Esse é o Salmo 91. Leram para mim esse Salmo, deixa eu ver quantos anos, eu não posso dizer, não sei se eu posso dizer os anos para não comprometer muito aqui, né? Mas com certeza, há pelo menos 27 anos atrás, e o coração ardeu. O coração ardeu. E eu me lembro de ter pensado e dito naquela noite o seguinte: eu não sei o que aconteceu comigo. Pode ser que amanhã o dia amanheça tão normal quanto todos os outros anteriores a ele. Mas que alguma coisa aconteceu. E nunca mais o dia amanheceu como os anteriores a esse dia. Espero em Deus que a palavra de Deus fortaleça os meus irmãos. Espero em Deus que a palavra de Deus fortaleça os irmãos que estão em casa. Este momento está sendo gravado aqui por Paulo e ele será disponibilizado na próxima quinta-feira. Na quinta-feira, os irmãos do seu culto doméstico que não estão retornando para os cultos da igreja terão a oportunidade, no seu momento de culto no lar, ter acesso à exposição do Salmo 91. Isto porque, a partir desta quinta-feira, a partir de depois de amanhã, eu vou começar uma série de estudos bíblicos que serão disponibilizados para os irmãos a partir da próxima semana. Então, para os irmãos que estão em casa, esta próxima quinta-feira é um momento, digamos, de parêntese, de Salmo 91, mas a partir das semanas seguintes, os irmãos que estão em casa vão receber os estudos que serão iniciados depois de amanhã. Vocês estão entendendo, sim ou não? Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui muito gratos a Ti por Tua palavra. Obrigado pelo Salmo 91. Seja lá quem o escreveu, o apóstolo Pedro nos diz que homens santos, separados por Ti, falaram de Tua parte. Não escreveram aquilo que discerniam por seus próprios pensamentos humanos e naturais, mas falaram as palavras de Deus, as palavras que Tu mesmo queres transmitir ao Teu povo de todas as gerações. Obrigado pelo Salmo 91. Ajuda-nos
a vivê-lo, a tê-lo na alma, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.